Ô, Ricardo, vou esperar até umas 9h10 e aí a gente começa, tá bom? Tá ok, perfeito. Ricardo, bom dia. Recebi o link aqui para entrar no mini curso. Bom dia. Bom dia. Oi. Só se você tirar a roupa para guardar ela para a gente amanhã, domingo no ensaio.
Bom dia a todos. Vamos iniciar. O minicurso vai ser gravado e vai ser disponibilizado no nosso YouTube. Aqueles que ainda estão atrasados podem ver esse primeiro início depois, então. Primeiramente, bom dia novamente, né? Todos sejam muito bem-vindos. Meu nome é Stephanie, eu faço parte da comissão do projeto de organização. Hoje vamos estar iniciando a primeira rodada de minicursos da Estação do Conhecimento com a apresentação do professor Ricardo, que vai ministrar um minicurso de Civil 3D. O professor Ricardo é técnico em estradas pelo Cefet de Minas Gerais, engenheiro civil pela Faculdade UNA, pós-graduando em engenharia de projetos pelo IETEC e pós-graduando de BIM em estruturas também pelo IETEC. Pós-graduando em geoprocessamento de imagens e aerolevantamento pela UNB Drong. Entre seus principais projetos de atuação, a duplicação da estrada de ferro Cajaras, do Pará até o Maranhão, terminal ferroviário Ponta da Madeira, terraplanagem das praças de pedágio da Via 040 no trecho Cristalina, Goiás e no Rio de Janeiro, VLT Natal a Pernamirim, metrô de Salvador na linha 4, nos pátios das MRS Portos de Santos e segregação sudeste da MRS CPT, fiscalização do projeto metrô em BH na linha 2 e VLI na remodelação da linha de carga. Ô, gente, eu peço desculpa por não conseguir ligar minha câmera, é porque aqui a internet está ruim, então senão ia dar um corte. Tá bom. Então eu desejo a todos uma ótima experiência e vou estar passando a palavra para o professor Ricardo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de passar um pouco do conhecimento aí adquirido em ferrovia aí ao longo de 17 anos, né? Como a Stephanie bem disse aí, eu comecei no Cefet, né? Eu fiz o curso técnico de estradas lá. Depois eu fiz o curso de engenharia e fiz algumas pós-graduações, como ela bem mencionou aí, né? Em gerenciamento de projetos, fiz também em drones, aerolevantamento, tratamento de imagens e fiz, por último, uma pós-graduação em BIM para infraestruturas pela PUC. Bom, pessoal, o objetivo do curso aqui é passar primeiramente, né, hoje é o primeiro dia, a gente vai dar uma introdução aqui sobre ferrovia, sobre tudo, né, para nivelar todo mundo a respeito do ramal ferroviário, a respeito da geometria da ferrovia, os problemas que a gente enfrenta no Brasil hoje a respeito desse modal, né, porque nós temos um gargalo muito grande aí, né, nessa parte ferroviária e a gente precisa de profissionais gabaritados aí para solucionar esse problema, né? Então, pessoal, a gente vai, no decorrer do curso, trabalhar com software da Autodesk Civil 3D, tá? É o software mais utilizado para projetos aqui no Brasil, Estados Unidos, né? Na Europa o pessoal usa muito o Bentley, né? Mas aqui a gente usa quase 100% ferrovia e rodovia, trabalho com o Civil 3D, AutoCAD e todos os softwares aí da Autodesk. Tá bom? Eu vou projetar minha tela aqui, pessoal, para a gente iniciar o curso. Todos estão vendo a tela aí? Não, Ainda não. ainda não. Só um minutinho. Ainda não. Agora apareceu, Ricardo. Apareceu o slide? Apareceu, né? Sim, sim. Na seção transversal. Isso. Não sei se está melhor assim ou se fica melhor de outra forma de apresentar. Deixa eu dar uma olhada. Assim está melhor? Qual que está mais visível? Tá Acho ok. que assim fica maior. Oi? Tá ok. Ok. Uhum. Então vamos lá, pessoal. Esse curso aqui vai ser dividido em 4 dias, tá? De duração de 3 horas cada dia, os próximos 4 sábados, contando com esse.
3 horinhas só por dia para não ficar muito grande, né? The road terminal informed. Pessoal, tem alguém com o áudio tá vazando aí. 9 a.m. 15 minutes. Ah, desculpa aí, é porque eu estou na rodoviária aqui, peraí. Ah, tranquilo. Aí, pessoal, acho que hoje não vai precisar do software, né? Mas nos próximos a gente já vai precisar do software do Autodesk Civil 3D. A gente consegue, principalmente para quem for estudante, vocês estão vendo na tela aí da Autodesk, né? Sim. Então vocês entram aqui no site, né, da Autodesk e fazem a sua inscrição aqui no Education aqui, ó. Aí vai pedir os termos de elegibilidade, vocês vão colocar a carteirinha da escola, né, ou do curso da faculdade. E vocês vão conseguir ter acesso a todos esses softwares aqui da Autodesk, que uma licença dessa hoje está girando em torno de $1.500 por mês. Então a Autodesk ela disponibiliza esse material para quem está estudando aí a parte de engenharia, poder ter acesso, né, e conseguir fazer os projetos aí. Essa disponibilidade do software ele fica em 1 ano para cada pessoa, depois você tem que ir renovando. Se você estiver fazendo o curso ainda, você consegue renovar e obter esse software aqui de forma gratuita. Tá? Vou passar aqui para o próximo slide, né? A Stephanie já apresentou, né? Vou falar um pouquinho aqui, né? Como ela disse, eu sou técnico de estradas, né? Formei em 2007, sou engenheiro civil, tenho a pós-graduação no IETEC Gestão de Projetos, né? Que serve para a gente organizar qualquer tipo de projeto antes do seu início, né? Dar viabilidade para ele ou não também, né? É uma pós-graduação que eu até recomendo para todos aí que façam, que são engenheiros, porque contribui bastante para a vida profissional. Eu tenho uma pós-graduação em BIM, né, para infraestruturas. Na verdade está escrito ETEC aqui, mas eu fiz na PUC, né? Vou até ajustar aqui. Fiz na PUC. Porque hoje o BIM ele é a principal ferramenta de projeto que a gente tem aí, né? A gente começou em 2018, a gente tem um prazo aí para todas as empresas e órgãos públicos até 2028 estar utilizando o BIM para todos os projetos aí, obras, sabe? Isso aí é uma determinação do governo para poder ajustar os critérios e parâmetros aí de fiscalização de projetos e obras baseado no BIM, tá? E esse BIM, o que acontece? Todo software de projeto, eles são parametrizados para BIM hoje em dia. E esse Civil 3D, você vai fazer o projeto BIM após o projeto em Civil 3D. Então, você faz todo o projeto em 2D e depois você modela em BIM. Com isso, você tem todos os critérios. Você tem volume, você tem dimensão, área. Você pode colocar o tipo de material, parede, areia, vidro, metal, parafuso, tudo quanto é tipo de material, você consegue colocar no BIM e através disso extrair uma planilha quantitativa com muito mais assertividade do que um projeto só em 2D, que você não consegue dimensionar isso e visualizar. Isso é um critério que nos próximos projetos aí, até 2028, todo mundo está utilizando o BIM. E a primeira coisa para você ter o BIM é utilizar o projeto Civil 3D, que já é um projeto parametrizado. Então, são etapas que a gente vai ter que cobrir aqui até chegar no BIM. E uma dessas etapas, a primeira etapa, vou até mostrar o cronograma do curso aqui, no primeiro dia. Então, eu vou ter que, para poder nivelar todo mundo, botar todo mundo na mesma página, né? Tem um breve histórico de ferrovias, informações sobre o modal aqui, conceitos básicos de geometria, ferrovia, material rodante, super, o que é bitola, o que é rampa, o que é superelevação ferroviária, e depois a interface com a área de trabalho, as configurações iniciais do Civil 3D. Importação de dados topográficos, superfície, alinhamento, curvas, grade, e a interface total aí com o Civil 3D. Como que a gente carrega uma imagem atrás, como que a gente seta
a coordenada geográfica do ponto de trabalho de serviço aí do projeto. Isso tudo está incluído aqui no Civil 3D, que são as configurações iniciais antes de você começar efetivamente a projetar alguma coisa. Então, assim, a gente vai dar todo o direcionamento aqui para um profissional ter uma base sólida para começar a fazer um projeto de ferrovia. Sabe? A gente tem que ter um layout inicial, né? Que a gente vai, por exemplo, eu vou dimensionar uma ferrovia ligando Belo Horizonte a Contagem. Então eu tenho que ter um projeto conceitual, onde que essa ferrovia vai passar, desapropriações, relevo, os pontos que eu tenho que evitar, os pontos que eu não tenho que evitar. Eu vou ter aí os cursos d'água, matas, florestas. Então, eu vou fazer um estudo baseado em todas as superfícies que eu tenho entre, por exemplo, Belo Horizonte e Contagem, e os problemas das cidades, os entraves com o meio ambiente que eu posso evitar ou não, onde que eu tenho que passar, etc. Sabe? Então, o nosso cronograma de hoje vai ficar em torno dessa parte, dessa inicialização aqui, de um aprendizado um pouco sobre ferrovias. Aqui são os projetos que a gente fez, né, desde o começo da minha carreira aqui como projetista, engenheiro de ferrovia, né, duplicação aqui, né, da estrada de ferro Carajás, no Pará, Maranhão, né. Nós tínhamos lá primeiro a estrada de ferro de Carajás, que era uma linha única, né, e nós começamos a duplicação em 2007. Pegamos todo o projeto conceitual, fizemos todo o projeto conceitual, aliás, baseado no projeto executivo de uma linha da década de 80. Então, nós pegamos todo esse projeto da duplicação de Carajás, que estava até em papel, digitalizamos, montamos o mosaico dele, fizemos a restituição de todo o eixo do projeto, baseado nesses papéis que tinha, né? A gente chama um book de projeto, né? A gente pegou esse projeto, restituiu ele todo e depois começando a fazer o estudo de duplicação. A gente sabe que lá no Pará a gente tem muita mata, né? E então o meio ambiente fica muito em cima. Então a gente tem rios, tem Mata Atlântica, tem as espécies que têm que ser preservadas e não podem sofrer danos por causa da ferrovia. Então a gente tem uma série de entraves, até que a parte técnica lá é tranquilo, que são raios muito grandes, curvas enormes, até bem tranquilo, mas a gente tem o problema da parte ambiental, que nesse caso tem todo um processo para ser olhado e revisado em relação a essa parte de meio ambiente, para que a ferrovia possa ser duplicada, apesar que a gente tem ali uma distância de 4,55 metros entre o eixo da linha primitiva lá e o segundo eixo que foi projetado, mas esses 4,55 metros que a gente tem já impacta na Mata Atlântica lá, impacta no meio ambiente. E depois desses 4,55 a gente ainda tem a faixa de domínio da ferrovia, que hoje é o mínimo 15 metros. Então, toda essa parte é um cuidado da ferrovia. Assim como uma rodovia também, a gente tem a faixa de domínio dela, que precisa ser preservada e guardada. Então, esse foi a primeira experiência de duplicação do Estrada de Ferro Carajás. Nós fizemos o projeto conceitual básico e o executivo da linha tronco e dos pátios. Depois passando para o terminal ferroviário Ponta da Madeira, né, que também é lá no Maranhão. Lá a gente teve um desafio muito grande com a terraplenagem. Eu fiz a terraplenagem de lá, deu 6,5 milhões de metros cúbicos de aterro. Então tem todo um processo para você conseguir buscar o material para fazer esse aterro, compactação dele. Isso aqui a gente vai falar lá mais à frente, quando chegar em terraplenagem e tudo. Mas estou mostrando um pouco das dificuldades aqui de cada projeto desse que eu fiz.
Depois eu fiz outros aqui no meio do caminho, né? Mas eu coloquei os principais aqui, a terraplenagem das praças de pedágio da Via 040, que hoje eu acho que é PR o nome da concessionária, e pegamos de Cristalina ao Rio de Janeiro. E as praças de pedágio são escolhidas estrategicamente em função aí da topografia e do local de escoamento aqui dos veículos, né? Essa terraplenagem das praças de pedágio, né, foi uma terraplenagem que a gente fez. Eu estava na empresa que chama Progen, em São Paulo, tá? Aliás, foi até não, essa em São Paulo foi depois, foi em Minas Gerais, foi aqui em BH mesmo. Então, esse aqui também teve um trabalho diferente em relação à terraplenagem, porque a gente não tinha local de material, de jazida para buscar o material. Então, nós tivemos que fazer uma técnica que chama bota dentro. O pessoal escava dentro da faixa de domínio o material e aterra em outro ponto. Aqui, né, é um VLT de Natal, né, de Natal para Parnamirim. Era uma linha da CBTU, tá, que a gente fez a reforma, projeto de reforma e ampliação dessa linha. Essa linha aqui, ela teve um desafio peculiar na parte de superestrutura, porque os trilhos estavam muito desgastados e a superestrutura e a infra desse ramal estava muito deteriorado também. Não tinham bueiros, os bueiros estavam todos entupidos. A parte de superestrutura, o lastro e o sublastro estavam totalmente contaminados. Em alguns locais a rampa era muito forte, o VLT não conseguia subir, apesar de ser um veículo leve. As estações estavam todas deterioradas também, porque tinha muito vandalismo. Então a gente teve um trabalho complicado aqui também, mas foi uma experiência diferente. Cada experiência dessa que eu relatei aqui é uma experiência diferente em relação ao projeto e planejamento. O próximo trabalho que a gente fez foi o metrô de Salvador, da linha 4, né, Avenida Paralela lá. A gente teve muito trabalho também agora com interferências enterradas. Tinha alguns dutos lá na parte do metrô e a parte da escavação foi complicada, o projeto de escavação e o alinhamento do metrô também, devido a várias interferências que a gente já tinha, interferências antigas na cidade, a gente não conseguia deslocar e remanejar essa interferência. Então, dentro dos projetos, eu quero dizer com isso, dentro dos projetos aqui de infraestrutura, a gente tem vários tipos de problemas, diferentes instâncias e com jeitos totalmente diferentes de se resolver. A gente tem problemas, preocupações com o meio ambiente, infraestrutura, superestrutura, falta de material para corte e aterro, ou você não tem o local para jogar ou botar fora, a gente vai botar lá na frente o que é o botar fora, ou local para fazer o corte do material e adquirir jazidas para compactação de aterro, ou parte de interferências, desapropriações, muita coisa que a gente não consegue prever, às vezes no projeto a gente vai ver só na obra também. Então aí tem toda a parte de ATO, né, que é o apoio técnico à obra, que você faz o ajuste do projeto já em campo. Esse aqui, gente, é um projeto no pátio da MRS Porto de Santos. Lá é composto vários pátios, né? Então eu tive a oportunidade de projetar vários pátios ali da MRS, nessa linha de São Paulo, Santos ali, né? Seu pátio da Prainha, pátio da Manuel Feio, Aparecida. Então a gente teve vários desafios, cada pátio com seu desafio diferente, que é o seu projeto diferente. Então, assim, ferrovia, rodovia também, mas ferrovia é um caso particular em que cada projeto é um projeto. Cada projeto você tem e adquire uma experiência diferente, um modo de trabalhar diferente em relação a cada um. Não são coisas convencionais e a gente vai utilizar um projeto para fazer o outro. A gente vai usar apenas como exemplo. Tá? Esse aqui também é um outro projeto da segregação sudeste da MRS, em que ele separa a linha do metrô, do trem urbano, né, no caso, da linha do trem de carga.
alguns trechos eles passavam na mesma linha. Então, assim, existe esse projeto para separação que ainda não foi concluído, mas é um outro projeto também que pega toda a parte de desapropriação, uma parte complicada de fazer, muita interferência enterrada, dutos, corta rios, e um monte de coisa, porque isso aqui já é dentro da cidade, então complica mais ainda o processo. Então, isso aqui são algumas atividades que eu executei ao longo do tempo aí, né, do meu tempo como projetista, como engenheiro. E agora vamos passar para a parte prática aqui, né? Como eu já bem disse, né, a gente vai utilizar o software Civil 3D, que lá no final da ponta, como eu mencionei antes aí, a parte de BIM, a gente vai chegar num objetivo de projetar a ferrovia já em 3D aqui, mostrando os taludes, mostrando as imagens em drone por cima aqui, as linhas, o lastro, etc., como eu coloquei nessa imagem aqui. Isso aqui é o final do trabalho que a gente vai iniciar no Civil 3D e vai finalizar no Autodesk InfraWorks e Navisworks. Tá? Vou passar para a próxima aqui, pessoal. Uma história breve aqui da ferrovia, né? Que a gente começou a primeira lá com o Barão de Mauá, né? Ferrovia lá do Rio de Janeiro. Tá? Depois da segunda metade do século XIX surgiram outras, né? Então a gente chegou a ter 30 mil quilômetros de ferrovia. Aliás, a gente tem 30, mas chegou a ter 37. Né? Hoje a gente está com bem menos. Né? Porque lá na década de 60, 50, mais ou menos, o pessoal começou a investir muito em rodovia e abandonaram as ferrovias. Então, assim, a gente teve muito sucateamento da malha. Depois desse sucateamento, o pessoal começou a invadir a linha, invadir a faixa de domínio. A gente perdeu muita faixa de domínio e muitas linhas também em função dessas invasões e esse sucateamento da malha ferroviária aqui no Brasil. Hoje a gente usa praticamente toda a malha ferroviária em função de transporte de carga. A gente tem, a não ser em São Paulo, que é o local que mais tem ferrovia de transporte de passageiros, a gente tem muito pouco no Brasil. Então a gente mais é carga, a nossa malha é mais influente em cargas, apesar de ser pequena ainda em relação ao resto do mundo. Tá? Vou passar um pouquinho aqui na próxima slide. Tem a matriz de transporte, ainda nessa parte de transporte, né? A matriz de transportes aqui, Brasil versus mundo. A gente vê que o Brasil aqui, pela legenda, a gente tem mais rodovias operando do que ferrovias ou qualquer outro modal. Né? A gente tem 121% de ferrovias de carga, então a gente tem uma demanda muito grande por projetos e obras ferroviárias no Brasil. Né? Isso é um boom que a gente deve ter nos próximos anos, aí vai crescer muito essa parte de ferrovia e a gente não tem profissional capacitado na área de projeto. Tá? Então, esse curso ele vai ser muito bom para quem quer entrar na área de projetos aí, para ter uma explanação geral aí a respeito desse modal e dos desafios que a gente vai enfrentar no decorrer dos próximos anos. Né? Bom, aqui pelo gráfico a gente vê claramente que o Brasil, a maioria é rodoviário, no transporte rodoviário, né? Só temos 20%, 21% de ferrovias e o modal que é mais econômico, que é a cabotagem, né, o marítimo e transporte por rios, a gente tem só 12%. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande também em cabotagem, mas que não é explorado. E o segundo potencial mais barato, que seria ferrovia, também é pouco explorado e a gente fica concentrado só em rodovias. Né? Então, a gente vê aqui comparação, por exemplo, com o Japão, que é um país que basicamente formado por ilhas, né? A gente vê que ele tem 5% só de ferrovias de transporte de carga, mas é um país que tem um transporte de passageiros muito grande por metrô e trens. Mas carga ele é menor, mas em compensação a parte de cabotagem ele é maior. Então, assim, o Brasil, que é um país essencialmente
que vive de transporte de cargas, que a sua matriz a matriz econômica do Brasil, principalmente grãos, minério, café, esse tipo de coisa, a gente precisa de um transporte de carga muito eficiente para poder baixar o frete. Então, como a gente utiliza muito rodovia, onde o custo é muito alto, a gente não consegue concorrer lá fora. Então, a gente precisa demais dessa parte ferroviária. Então, vou passar para o próximo slidezinho aqui. Aqui a gente tem mais um pouco da movimentação de cargas no Brasil, né? Minério de ferro e carga geral nas ferrovias. Basicamente é isso, minério de ferro e carga geral. Então a gente tem a evolução do gráfico aqui até 2003, né? O tanto que a gente transporta de minério de ferro, que é o nosso maior commodity. Então a gente precisa, hoje, quem mais transporta outros tipos de carga geral é a VLI, né? Que é uma concessionária do governo também, e a Rumo. A MRS hoje transporta muito minério de ferro, e a Vale, as duas transportam muito minério de ferro. E a Rumo e a VLI transportam mais carga geral, que é o que domina aqui as nossas cargas hoje. Né? Então a gente precisa ampliar as ferrovias de carga geral, né, para escoar os outros tipos de commodity e dar manutenção nas ferrovias de minério de ferro. Por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui que mostra a movimentação do minério de ferro e da carga geral indica o quê? Que a gente tem ferrovia para minério de ferro, ela precisa ser mais robusta. Então ela precisa de uma manutenção mais frequente, porque o minério de ferro ele solta muito pó do próprio minério e esse minério contamina o lastro. Quando ele contamina o lastro, ele passa a prejudicar a capacidade de suporte do lastro, passa a prejudicar a capacidade de drenagem do lastro. Então, isso fica comprometido ao ponto de chegar a causar até acidentes, né, por falha no lastro, falha na drenagem, pode cair um talute, pode ter um recalque, né, diferencial aí da parte da superestrutura, né, em função desse lastro não estar recebendo manutenção adequada e não está dando a capacidade de suporte plena com o seu funcionamento, que é drenar e absorver as tensões vindas do boleto, que passa para o dormente, que passa para o laço, que passa para o sublaço, que passa para o terreno. Então, até nesse gráfico que a gente consegue visualizar o quanto que a gente precisa de ferrovias e da manutenção apropriada delas para não causar um impacto maior ainda no nosso transporte. Aqui a gente tem um outro comparativozinho, né, entre modais mais utilizados aí, né? Então a gente vê que a parte da cabotagem que eu citei lá, ela consegue transportar uma quantidade de carga muito grande até em relação à ferrovia, né? Você vê que um comboio dá 22.500 toneladas, enquanto uma composição, que seria um comboio ferroviário, consegue transportar 10.000 toneladas. Então aqui então a comparação, uma barcaça, 15 vagões, 58 carretas, né? Um comboio, uma composição aqui, 870 carretas. Então, a gente vê por aqui claramente como que o ramal rodoviário ele é bem mais utilizado do que as ferrovias aqui no Brasil. Aí, pessoal, agora eu vou passar realmente para a parte prática do curso aí, onde a gente vai entender primeiro o que a gente precisa, o que a gente vai ter em cima da ferrovia que a gente vai projetar, os materiais de superestrutura, as peças e os itens. Tá? Porque isso aí depois a gente vai fazer a montagem do arquivo civil com essa. A gente vai fazer a montagem do arquivo civil com essa. Vocês estão enxergando a minha tela aí, não estão? Sim, Eu estamos. mudei aqui. Tá?
a partir dessa explicação aqui, depois a gente vai montar dentro do arquivo civil os materiais para fazer o projeto. Porque eu não consigo passar lá para a parte prática sem antes explicar e deixar todo mundo na mesma página em relação ao porquê que a gente está projetando daquele jeito ou do outro jeito, em função do material e as peças que vão rodar em cima ali da ferrovia. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, né, é o material rodante. O que é o material rodante? Todo aquele veículo que trafega sobre a linha. Então, nós temos locomotivas, vagões e os veículos de serviço também, de manutenção, como a Placer, entre outros aí que servem para dar manutenção no lastro e na ferrovia em si. Então, isso aqui, pessoal, é um projeto tipo, tá, da fabricante da locomotiva Dash 9, né, modelo Dash 9, que ele é da GE. Atualmente a fábrica da GE, que é em Contagem ali, é da Webtec. Ela fabrica várias locomotivas aí para o mundo e para as concessionárias aqui do Brasil também. Então nós temos aqui a planta, né, da locomotiva com a sua largura, tá, e o seu comprimento. Aqui nós temos uma vista dela com a sua altura. A gente tem aqui, posso dar um zoom aqui, não sei se todo mundo está enxergando, você precisa dar um zoom. Aqui eu tenho, por exemplo, uma medida aqui que é da bitola, né, da ferrovia. No caso, essa locomotiva aqui, ela foi projetada para a bitola de 1000 milímetros, né, que é a bitola métrica hoje em dia, né, ou bitola estreita que a gente tem aqui. E aqui a gente tem a parte da lateral da locomotiva, né, que a gente tem todas as medidas aqui, tá? O que a gente vai utilizar esse documento aqui? Quando a gente faz um projeto ferroviário, a gente também precisa dimensionar o gabarito estático e dinâmico da locomotiva, porque a gente tem as distâncias mínimas entre as linhas que a gente precisa ter para não ocorrer abarroamento entre locomotivas ou descarrilamento e conseguir uma segurança operacional. Então, isso aqui eu acho que eu não vou conseguir abordar nesse curso, mas no próximo curso aí a gente vai pretendo fazer um outro curso aí para a gente abordar isso aqui e aprofundar mais no projeto. Então, esse aqui vai servir basicamente para dimensionar o gabarito ferroviário a partir dessas dimensões aqui, distância, são a distância entre os trucks da locomotiva, altura, largura, a rigidez dela, né, o tamanho total, a flecha de centro e a flecha de ponta da locomotiva, que é o que mais impacta nas curvas aí no gabarito horizontal. Essa vista da locomotiva aqui, a gente consegue dimensionar o gabarito vertical através dela. A gente tem na norma, né, as NBRs aí, depois eu vou passar as NBRs para a gente, pessoal, eu estudar aí para o próximo sábado, mas as NBRs, elas indicam aqui qual que é o gabarito vertical, como calcular, tanto vertical como horizontal, e as distâncias mínimas aqui entre o topo do boleto e a face interna de um viaduto, ou de uma ponte, ou de um telhado, de uma estação, para a gente ter a segurança operacional. Então, isso aqui já faz parte o material rodante, vai servir para dimensionar todos esses itens que eu citei aqui agora. Tá? Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui das rodas do trem, tá? E como que elas foram dimensionadas. Isso aqui foi um trabalho de muita inteligência, né, para chegar nesse formato cônico aqui, que permite que o trem não saia pela tangente em curvas. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Eu vou colocar um vídeo aqui para a gente entender melhor a respeito desse.
dessas rodas. Deixa eu colocar. Eu acho que o Ricardo caiu, né, gente? Internet dele. Só aguardar um pouquinho para ele retornar. Ok, Tá tendo muita chuva no Brasil todo, né? tá chovendo muito. Tá. Sim, aqui também tá chovendo. A internet tá horrível. Ô, Steph, você tá falando aonde? Eu sou de Congonhas, Minas Gerais. Ah, beleza. Eu acho que caiu, né? Sim. Tá. Deixa eu projetar de novo aqui. Só um minutinho. Então, pessoal, eu vou projetar um vídeo aqui agora, tá? Vocês estão enxergando a tela? Sim. Tá. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Isso aqui é a demonstração de como funcionam as rodas do trem, tá? O Ricardo, assim, tá Oi. projetando, só não dá pra ouvir o que o moço tá falando. Deixa eu ver se será que eu consigo colocar esse áudio, hein? Você sabe? Se eu não me engano, tá. Eu só não me lembro onde. Alguém sabe, gente? Que tem como compartilhar o som do computador também. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de apresentar e compartilhar de novo. Ela inteira. Compartilhar com áudio. Aqui. Isso. Eu acho que vai dar agora. As forças de reação serão sempre Tá perpendiculares escutando na agora ou não? superfície do cone. Sim. Quando as rodas estão Ok. Então vou centralizadas, aumentar os aqui e voltar. componentes horizontais dessas forças se cancelam.
Agora, suponhamos que, por algum motivo, as rodas tenham se movido para a direita. Deixa eu voltar um pouquinho. Uma coisa interessante acontece com as rodas do trem quando... Em nossa opinião, esse formato Então, ó, cônico é uma vocês estão maravilha agora da escutando, né? engenharia que realizou duas Sim. coisas importantes. Primeiro, corrigiu o curso do trem em direção ao centro. Segundo, ajudou o trem a atingir a ação diferencial. Para entender a primeira realização, vamos considerar um experimento simples com copos de papel colados. Quando rolo este conjunto de copos de papel colados em uma trilha, você pode ver que eles estão se movendo perfeitamente reto. Mesmo que eu tente inclinar um pouco os copos no início, eles ainda conseguem. Agora, e quanto a este conjunto? Esse está colado de maneira oposta. Quando rolo os copos no mesmo caminho, eles falham. As rodas ferroviárias usam esse tipo de formato cônico. Esse ângulo garante que as rodas nunca saiam da pista. Mas a questão é, por quê? Este arranjo cônico produz uma força autocentrante. Para entender como, precisamos verificar as forças que atuam nas rodas. Durante o movimento em linha reta, as principais forças que atuam nas rodas são mostradas aqui. As forças de reação serão sempre perpendiculares à superfície do cone. Quando as rodas estão centralizadas, os componentes horizontais dessas forças se cancelam. Agora, suponhamos que, por algum motivo, as rodas tenham se movido para a direita. Uma coisa interessante acontece com as rodas do trem quando ele se move ao longo do eixo. Você notou? Fica claro pelo visual que o conjunto todo de roda do trem se inclina conforme mostrado. Junto com essa inclinação, as forças normais também são inclinadas. Se você fizer uma análise de força nesta condição, poderá ver que haverá força resultante na direção esquerda. Essa força trará as rodas automaticamente para seu centro. Conforme as rodas se aproximam do centro, a força autocentrante desaparece. Que técnica simples, mas brilhante de autocentrar as rodas, não é? Os flanges são colocados em ambos os lados das rodas como um recurso de segurança extra. Apenas por diversão, vamos supor que as rodas do trem estejam no ângulo oposto. Aqui, se você fizer a mesma análise de força durante um deslocamento para a direita, poderá ver que a força resultante desenvolvida está novamente para a direita. É por isso que, para essa geometria de roda, as rodas do trem sempre são jogadas para fora dos trilhos. Vamos explorar agora a segunda razão para dar uma forma cônica às rodas. Com esse formato cônico, os engenheiros conseguiram um diferencial de ação. Suponhamos que o trem tenha que virar conforme mostrado. Agora, a roda esquerda tem que percorrer mais distância do que a roda direita. No entanto, quando as rodas são conectadas por meio de um eixo comum, como uma roda consegue percorrer mais distância do que a outra? É aqui que a forma cônica entra em jogo. Para fazer isso, girar as rodas fará com que ela deslize ligeiramente para a esquerda. Se você considerar o ponto de contato das rodas, a roda esquerda tem um raio maior do que as rodas direitas. Em suma, para o mesmo ângulo de rotação, a roda esquerda percorrerá mais distância e obterá ação diferencial. Lembre-se de que, para obter ação diferencial nos carros, os engenheiros tiveram que separar as rodas e girá-las em velocidades diferentes. Aqui, elas alcançarão a ação diferencial apenas dando às rodas um formato cônico. Interessante, não é? Claro, quando as rodas deslizam para a esquerda, isso produzirá uma força automaticamente para a direita, como vimos anteriormente. Durante uma situação de curva, esta força é fornecida para suprir a força centrípeta necessária para a curva. Por causa disso, as rodas não deslizarão de volta ao centro durante as curvas. Na LESIX, saudamos os engenheiros brilhantes que realizaram dois objetivos principais de engenharia, fornecendo apenas uma conicidade para as rodas. Agradecemos por assistir ao vídeo. Vejo vocês na próxima. O
que eu mais gosto com a Mandy é sentir que eu estou no controle. Muito interessante, né, pessoal? Não sei se vocês já conheciam esse vídeo aí, já tinham visto esse vídeo, né? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Vocês estão vendo a tela aí, né, do PDF? Ainda não. Então, deixa eu voltar aqui. Agora sim? Sim, agora tá aparecendo. Ok, então assim, bastante interessante como o pessoal resolveu esse problema das rodas do trem, né? Então, aí, depois que a gente apresentou isso aqui faz parte da superestrutura, o material rodante, isso aqui faz parte do material rodante. Então, a roda do trem que eu apresentei aqui agora são as locomotivas, vagões, etc. Essas rodas do trem, elas rodam em cima de uma superfície, que é chamada de boleto do trilho. Topo do boleto do trilho, né? Comumente a gente fala no topo do boleto do trilho. Que são, a gente funciona aqui a gente tem no Brasil aqui um trilho comum, é o trilho chamado Vignole, né? Que é o mais comum aqui. A gente tem o X60 e outros modelos, mas o mais comum no Brasil é esse Vignole, que são esses trilhos aqui, né? Então, quais são as partes do trilho que a gente tem aqui? Então, a gente tem o boleto, né, chamado boleto ou cabeça, que é essa parte superior do trilho aqui, né? A gente chama de topo do boleto, né, a parte superior daqui do trilho. Tá? A gente tem a alma, né, que é essa parte do meio aqui do trilho. Tá? E a gente tem o patinho, que é a parte de baixo, a base dele aqui. Tá? Esses aqui são trilhos mais comuns no Brasil, né? O TR-37, 45, 50, o 57 e o 68, né? Eles têm dimensões diferentes, né? Tá? A gente consegue visualizar aqui a todas as dimensões do trilho, né? De cada modelo. E por que a gente tem esse chamado TR-37, 45, 50, 57, 68? Essa nomenclatura diz respeito ao peso do trilho por metro. Então, nesse aqui eu tenho 37 quilos por metro, 45 quilos por metro, 50 quilos por metro, 57 por metro e 68 quilos por metro. É a densidade do trilho por metro. Tá? Por que a gente tem esses vários modelos de trilho aqui? Bom, de acordo com o tipo de ferrovia, a classificação da ferrovia. A gente vê aqui que eu tenho o 32 e 37, né, eles suportam até 16 a 18 toneladas por eixo, né? A gente tem o 45, até 20 toneladas por eixo, isso aqui é mais usado para carga leve, carga geral, tá? Geralmente esses trilhos TR-37, 32, 45, até os 50, aí a gente usa mais dormente de madeira neles, você não exerce uma carga tão grande assim para poder utilizar dormentes mais parrudos, né? Já do 57 até o 68, até o 57 a gente usa muito madeira, tá? A FCA usa mais dormente de madeira, tá? Com a renovação está previsto a troca aí por dormente de concreto, quase toda a malha, tá? E nos metrôs, né, de São Paulo, aqui de BH, a gente tanto a linha 1 quanto a linha 2 são dormentes de concreto. Tá? Então, quando a gente tem nas ferrovias de carga, quando a gente tem cargas mais pesadas, como minério de ferro, geralmente se utiliza o TR-68 e o dormente de concreto. Tá, pessoal? Aqui eu não coloquei as fixações, né, que são os materiais que prendem o trilho ao dormente, tá? Mas a gente tem vários tipos de fixação aqui no Brasil também. Tá? Tem a DENE, que são fixações elásticas. Tem o tirefon, que é o convencional para prender os dormentes aos trilhos. São praticamente pregos, né? Robustos que prendem aqui, né? Isso eu abordo na próxima aula, a parte de fixação, quando a gente entrar lá no civil também.
Então a gente vê aqui que existe toda uma engenharia por trás do projeto ferroviário, né? A gente vai fazer o projeto, tanto no projeto, a gente tem que indicar, né, o trilho que a gente vai usar, o dormente que a gente vai usar, a altura de lastro que a gente vai usar, o lastro, que ele é normatizado. A gente tem que colocar também o sublastro, tá, que é uma camada que vai abaixo do lastro ali, porque como é que é colocadas as tensões aí do trem? Então vem toda aquela força de cima para baixo, né, uma tensão ali vai descarregar nos rodeiros, né, que vai descarregar no trilho, vai descarregar no dormente, vai descarregar no lastro, vai descarregar no sublastro e por último no corpo de aterro aí ou no corte, né, assim, vai descarregar no solo final ali. Tá? Então, além do dimensionamento dos itens de material rodante, superestrutura ferroviária, todo projeto ferroviário a gente tem que dimensionar as camadas de compactação do solo para aterro e quando o material é em solo natural a gente tem que verificar também se esse material no qual será apoiado toda a parte de superestrutura, aí laço, sublaço, etc. Se esse material tem suporte. Se a gente tiver um material com terreno que não dá um suporte legal, a tendência é que quando seja aplicada a carga, esse material ceda. E aí vai formar aqueles, vamos dizer, aqueles bolsões ali, aquela recalque diferencial que vai ser dado na linha ali com o passar do tempo e o passar da aplicação de carga na ferrovia. Então isso tudo tem que ser muito estudado e dimensionado já na fase de projeto. Por exemplo, se eu tiver um aterro, o que eu tenho que fazer com esse aterro? Dimensioná-lo para que ele atenda aos requisitos de projeto aí na capacidade de suporte, né, que é o estudo de pavimento e alinhado com a geotecnia. Tá? Isso aí já é uma parte mais profunda, mas ela está dentro também da parte de projeto estrutural aí da ferrovia. Tá? Essa parte de geotecnia, ela vai entrar no Civil 3D também. Hoje a gente tem um módulo de geotecnia que você consegue projetar as sondagens dentro do projeto Civil 3D. Os materiais de corte também a gente consegue tudo dimensionar aqui dentro mesmo, tá? Você vê que é um software bastante completo, que a gente consegue colocar todos os itens de projeto aqui dentro. Tanto se tiver um reforço de subleito, como as camadas de terraplenagem, as camadas de lastro, de sublastro, tudo vai aparecer dentro do projeto no Civil 3D, nada externo. A gente vai conseguir calcular na parte externa com os softwares de geotecnia aí, mas a gente consegue inserir essas informações dentro do Civil 3D que depois serão transportadas lá na fase de BIM para o InfraWorks, para o Navisworks, para a gente poder modelar e ter um custo final alinhado com o projeto. Então, todo o custo já na parte do orçamento, você consegue verificar fazendo um cara crachá com o projeto. Tá? Tá entrando no mercado aí, não sei se o pessoal tem ciência, está entrando no mercado as empresas certificadoras. Tá? Essas empresas vão certificar o projeto quanto à sua validade em relação aos critérios pré-estabelecidos já pela NTT, suas normas, etc. Então, se chama OIA, Organismo de Inspeção Acreditada. Praticamente, essas empresas vão fazer um cara crachá entre projeto e normas. Tudo que estiver fora da norma, o pessoal vai dar pau e vai ter que voltar para a sala de projetos e revisar tanto a parte de projeto como orçamento. Tudo tem que estar casando certinho. Esse também é um dos objetivos do BIM, evitar perdas na hora da obra, evitar projetos superfaturados e conseguir realmente verificar se o projeto está de acordo, se está o melhor projeto ali e se o que está sendo executado está batendo com o orçamento. Então a gente está chegando nessa fase de BIM aí que também inclui as Smart Cities, né, que são cidades inteligentes que no futuro vai ser tudo
acoplado um projeto com o outro, as cidades vão funcionar de forma mais inteligente, com menos custo, e os projetos também, né? As ferrovias, rodovias, projetos de infra em geral, tá? Então, todos esses materiais que eu mostrei aqui antes, eles estão sendo verificados por organizações internacionais, organizações de inspeção, para deixar tudo ok de acordo com a norma. A próxima slide aqui, pessoal, é a parte da bitola, né, onde que a gente vai voltar de novo no trilho aqui, tá? O que é a bitola? Até coloquei que esqueci de colocar aqui, né? Mas a bitola basicamente ela é medida entre a parte interna dos trilhos, tá? Entre 16 e 12, entre 12 e 16 milímetros abaixo do topo do boleto. Essa bitola aqui, essa distância, a gente tem 3 tipos de bitola aqui no Brasil. Bitola métrica, né? Que é utilizado muito na Vitória Minas, Estrada de Ferro Vitória Minas, né? Tem mais ou menos 940 quilômetros por aí. Muito utilizado na FCA também. A FCA tem quase 5.000 quilômetros. Então a gente é uma ferrovia muito grande que pega o Brasil todo, quase todos os estados aí. Hoje ela é operada pela FCA. Então essa bitola métrica aqui, ela é largamente utilizada no Brasil por essas ferrovias. Tá? Essa ferrovia FCA é uma ferrovia bem antiga, né? A ferrovia Centro-Atlântica, então ela já foi desenhada para ter essa bitola métrica. Tá? Hoje no Brasil a gente tem esse problema que algumas ferrovias são bitola larga, outras são bitola métrica. E isso daí existe um gargalo operacional em função dessa diferença de bitola, porque um trem não consegue passar de uma bitola para outra. A gente tem locomotivas com bitola larga, né? O afastamento ali do rodeiro vai ser 1,6 metros e as locomotivas métricas que o afastamento vai ser 1 metro. Então você não consegue fazer essa mudança de linha. A gente tem que fazer o transbordo de material. Então chega uma ferrovia com bitola métrica, a partir de um certo ponto ela vira larga, e você tem que fazer esse transbordo de material. Isso aí é muito oneroso. Então, o interessante seria unificar essas bitolas aí para bitola larga, que é uma bitola que consegue transportar mais quantidade de material com segurança, e distribuir melhor os esforços aqui dentro. A gente tem aqui a bitola internacional, né, que é 1.435, né, ela é pouco utilizada aqui no Brasil. Só mais ali a parte do metrô de São Paulo que usa ela, sabe? 2 linhas lá do metrô de São Paulo. O resto é bitola larga, né? Quase todos os metrôs. E carga a gente tem bitola larga aí para Rumo, né? E para MRS, FCA e Vitória Minas usam a Vale, né? Vitória Minas usa bitola métrica e a Vale Carajás usa bitola larga também, porque ela transporta praticamente minério só. Então, uma única opção que a gente tem para utilizar as duas bitolas, os dois tipos de trem com bitola larga e estreita na mesma linha, é essa configuração aqui de traçado de linha que a gente tem, que chama bitola mista. Numa mesma linha a gente tem os 2 trilhos da bitola larga e o trilho intermediário da bitola estreita. E se a gente medir aqui, dá 1 metro e de fora dá 1,6. Então você consegue rodar com os 2 tipos de trem nessa configuração. Quando a gente tem 2 concessionárias que usam bitolas diferentes rodando na mesma linha, que isso aí chama direito de passagem, uma dá o direito para a outra, então a gente tem que ter essa configuração, que é a bitola mista. Tá? Isso aqui é até comum aqui no Brasil, entre MRS e VLI, FCA. Tem vários pontos que tem isso aqui, inclusive empates, para permitir permitir aí para que se use melhor a ferrovia, né, com essas duas e evitar outros pontos de transbordo, né? A gente tem vários pontos que tem essa bitola métrica bitola mista dentro dos pátios. Bom, aqui a gente vai falar aqui um pouco dos dormentes, né? A gente tem aí dormente de madeira, né? Que antigamente era
madeira de lei, né? Era usado para madeira de lei, hoje é mais eucalipto tratado, né? Exige uma manutenção maior, né? Isso é um problema, né? Mas ele é mais barato e é ecologicamente correto também, né? Está sendo testado muito também aí os dormentes de polímero, né? Tá? Que são dormentes praticamente de plástico moído e outros materiais aí inclusos, né? Eles têm uma resistência e uma durabilidade boa, estão sendo testados aqui no lugar da madeira. Tá? Eles são os muito utilizados em AMVs, que são os aparelhos de mudança de via, que a gente vai falar um pouco para frente aí. Tá? E aqui a gente tem os dormentes de concreto, né, que hoje as ferrovias concessionárias elas estão trocando aonde não está, né, até em função das renovações com o governo, trocando os dormentes para dormente de concreto. Ele tem uma vida útil maior, tá? Ele praticamente não tem problema com bitola, né? Porque a bitola da ferrovia, ela costuma abrir em alguns lugares, abrir e fechar, tá? Ela tem um pouco esse problema, essa diferença. Então, esse dormente de concreto, ele evita um pouco essa abertura de bitola. Isso aí melhora a manutenção na via também, evita acidente, é bem interessante, mas é um dormente caro, então exige um custo maior aí para a ferrovia, né? Isso aí lá na frente ele vai equilibrar o custo aí, porque ele, como ele dura mais, então ele vai ter menos manutenção, na via, então a gente utiliza aqui nos projetos sempre indicar o dormente concreto para o projeto. É claro que muitos locais, pessoal, a gente não tem como chegar com esse dormente, que ele é pesado. Às vezes a troca de dormente também ela é muito complicada, locais em que a plataforma é muito estreita. Então, assim, tem todo um raciocínio em cima aqui de onde vai ser trocado o dormente de madeira por concreto, onde vai ser mantida a madeira, em função até da logística do local. Eu falei aí da Ferrovia Centro-Atlântica, né, uma ferrovia muito antiga, e ela passa em locais muito íngremes, né, com a rampa forte, com raios de curva mínimos aí, né? Hoje as locomotivas aí elas atendem aí um raio mínimo de mais ou menos 90 metros ou 80, assim, mas em alguns locais aqui no Brasil, principalmente com as ferrovias antigas, a gente tem raios muito apertados. Então, esses raios apertados exigem um desgaste maior aqui da ferrovia, sabe? Troca de dormente, troca de trilhos, assim, constante. Então, a gente tem que ter muitas vezes, um material mais fácil de trocar lá na hora, ou até de transportar, né? Porque muitas ferrovias dessa passam em serras, próximos de rios, e o acesso não tem acesso. Então, esse projeto da ferrovia tem que ser pensado em função de vários itens aqui, como eu estou demonstrando, até por causa do acesso que a pessoa vai ter que ter lá na hora de fazer a troca e substituição dos materiais. Tá? A gente tem também o dormente aqui de aço,